Pela primeira vez na história moderna, filhos estão ficando menos inteligentes que os próprios pais, e a culpa, segundo o neurocientista Michel Desmourdier, é toda das telas. Rapaziada, eu não sei se vocês perceberam, mas cada tempo que passa a internet vai ficando mais esquisita, né? Tem brincadeiras que não dá pra entender, tem trends que não faz sentido nenhum. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá? Lembrando que esse vídeo é do canal do Logos e o link vai estar aqui na descrição como forma de crédito. Vambora! Estamos vivendo a era mais podre da internet. 100 homens e um gorila, tralaleiro tralalá, rancho do Maia, tigrinhos, rifa, saús estelionatários, mulheres do job, cassinos. Não é só a sua impressão que as coisas estão ficando cada vez piores, que os jovens e as crianças estão se tornando zumbis, que as doenças mentais estão cada vez mais agressivas. Isso é a realidade, e uma realidade que não acontece por acaso. Ela é propositalmente fabricada. Essa nova era da internet de vídeos completamente fúteis e inúteis faz parte de um plano de 3 passos que busca manipular toda essa nova geração. O uso excessivo do celular. Esse uso, ele deixou de ser um uso equilibrado, racional, Há muito salutar. tempo que deixou. Ele passou a ser um uso absolutamente desmedido, quase que uma doença mundial. Memória ruim, dificuldade. Hoje em dia você entra no telefone e há uma quantidade absurda de entretenimento, né? Mas só que muita gente não sabe que aquilo vai disparando dopamina no seu cérebro. Aquilo bombardeia seu cérebro de dopamina e literalmente você começa a ficar viciado em consumir conteúdos, velho. Shorts, reels, de vizinha lá de vídeos rápidos, elas foram criadas pensando nisso, pensando no consumo excessivo e muito rápido, né? Então, assim, quanto menos segundos o vídeo tiver, mais a pessoa vai consumir e, sem perceber, vai gastar muito tempo naquilo. E isso a longo prazo ferra a cabeça da pessoa, velho. Você percebe hoje em dia menino novo sem memória nenhuma, você percebe menino muito novo, cheio de distúrbios mentais, você percebe menino muito novo com dificuldade para concentrar. Então, assim, rede social, se você não souber dosar, é muito arriscado, é muito perigoso. E hoje em dia, infelizmente, criança tá crescendo já com o telefone na mão, né? Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvam celular. Agora esse tem o nome, é brain rot. Ou, em português claro, seria apodrecimento cerebral. Existem 2 tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Nunca pensei nisso. Pela primeira vez na história moderna, filhos estão ficando menos inteligentes que os próprios pais, e a culpa, segundo o neurocientista Michel Desmourdier, é toda das telas. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele mostra que o QI das novas gerações está menor em relação aos seus próprios pais, algo que não acontecia antes. Por mais que você seja cético, vai perceber que existem estratégias malignas por trás disso. Não é por uma coincidência que conteúdos com o nome Brain Rot apareceram na internet inteira ao mesmo tempo em que Brain Rot foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário de Até Oxford. hoje eu não sei o que é isso, velho. Tralalá, bombardiro, Que palhaçada é essa, mano? Eu vi esses vídeos, né, de pessoas na rua perguntando, né, sobre esse tema, qual que preferia, tralareiro, tralará, nem sei que porcaria que é essa, mas só que palhaçada que é essa? Comentem aí embaixo, porque eu não entendi nada dessa porcaria. Como que uma coisa viraliza no mundo todo, principalmente no Brasil, onde nem no nosso idioma tá, e não faz sentido nenhum, um jacaré fantasiado de avião. Qual que é o sentido nisso, velho? Que bagulho esquisito, mano. Sahur. O meme começa com uma narração em voz robótica dizendo a famosa frase, seguido de uma história em italiano. Olha que Porém, é aí palhaçada. que tá a polêmica. Logo depois do tralaleiro tralalá, o áudio original inclui a expressão Dio, que em italiano significa o pé da letra Deus. Sim, é uma blasfêmia, principalmente ofensiva para pessoas religiosas. Apesar do porco em italiano significar maiale quando falamos do animal, o termo porco também é usado, principalmente em palavrões. Por exemplo, Dio, que pode-se dizer que é o palavrão mais ofensivo da Itália. Segundo a Oxford University Press, brain rot descreve a deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente resultante do consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. Mas por que isso está acontecendo logo agora? Por que vídeos tão estranhos estão viralizando tanto? O que isso tem a ver com o emburrecimento das novas gerações? Existem 3 motivos pelos quais a internet está cada dia mais podre, e isso está destruindo toda essa nova geração e também pode afetar. É simples, pô. A nossa geração tá pouco exigente para conteúdo bom. Quando começou a internet fazer uma certa fama, né, viralizar a internet lá no ano de 2010, 2011, os conteúdos que você via era totalmente diferente, até porque a internet era muito mais limitada, né? Hoje em dia que todo mundo já tem acesso à internet, independente do lugar que tiver, todo mundo tem acesso à internet e o pessoal consome muito, chega uma hora que é aquilo, né? Igual eu já tinha falado no começo do vídeo. A cabeça da pessoa já tá tão bagunçada, que a pessoa começa a se satisfazer com qualquer coisa, velho, inclusive essas palhaçadas. Isso não faz sentido nenhum, pô.
a você. Três Exemplo disso é Luva de Pedreiro ficar famoso, com todo respeito, tá? Eu não tô desmerecendo a trajetória do cara, isso e aquilo, mas isso aqui não faz sentido. É uma coisa simples que todo moleque de comunidade, que todo moleque que cresceu no interior faz. Vamos pegar como exemplo o Domingos. O Domingos foi um dos caras que eu acho que mereceu toda a fama que ele tem. O Serjão Sacani mereceu toda a fama que ele tem. Porque são pessoas que fazem as pessoas pensar. São pessoas que passam conhecimento. Mas só que agora, de um tempo pra cá, a internet começou a viralizar, dar fama só pra quem não precisa, pô. Só pra quem simples não motivos tem um que vão conteúdo a agregar. Não sei se vocês entendem o que é que eu tô falando. fazer você enxergar de outra forma os conteúdos fúteis que passam por você no dia a dia. Primeiro motivo, guerra híbrida. Redes sociais são, na verdade, uma arma de guerra híbrida. Tudo que acontece hoje já aconteceu de alguma forma no passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, antigamente, você tinha guerras que acabavam em tiro, em bombardeio e todas essas outras coisas. Depois, você tinha lá as guerras, como a famosa Guerra Fria, onde basicamente um país tentava mostrar pro mundo que era o país mais pica e que o outro era ruim através de filmes de Hollywood e até mesmo de corrida espacial, entre outras coisas. Hoje em dia, a guerra é ainda mais complexa e acontece totalmente nas entrelinhas, nos detalhes que você quase não percebe. Você já se perguntou por que sempre rolam tantas polêmicas entre o TikTok e os Estados Unidos, por exemplo? O TikTok está com os dias contados nos Estados Unidos. A Casa de Representantes dos Estados Unidos aprovou de forma unânime uma bill, uma carta, que pode banir o TikTok. A Casa Branca deu 30 dias para que o TikTok, aquele aplicativo, seja banido das agências federais do país. Uma lei obriga a venda das operações do aplicativo chinês para uma empresa americana. Todas as agências federais americanas devem eliminar o TikTok dos telefones e também dos sistemas. O que acontece? Existe nos Estados Unidos, principalmente no meio da Eu tô comunidade quieto de aqui porque eu tô segurança, um tentando medo sobre o entender o TikTok. contexto, tá, Por quê? rapaziada? É de uma empresa chinesa que, pelas próprias leis da China, ela deve se submeter ao governo. Há poucas semanas atrás surgiu uma trend muito forte no TikTok, Pelas onde próprias chineses leis da China, ela deve se submeter ao governo. Isso é um pouquinho ditatorial, com né? inglês Mas, quase enfim. perfeito, mostravam para o mundo inteiro como eram feitas as roupas de luxo, as bolsas de luxo e outros itens que eram fabricados na China por preços muito mais baixos e vendidos no ocidente por verdadeiras fortunas. Se houver Made in China, a bolsa nunca será de luxo. Porém, mais de 80% das bolsas de luxo são feitas na China. Mas as marcas de luxo não admitem isso. Levam bolsas quase prontas da China. Só fazem reembalagem e colocam o logo. Essas bolsas são feitas na China, por nossos habilidosos artesãos chineses. Will cost you 38,000 Pô, USD. velho, que safadeza, né? Eu costumo falar que o brasileiro é muito malandro, mas só que eu acho que o ser humano em si já é muito malandro. Porque olha pra você ver, vamos pegar uma bolsa aí da Balenciaga, supondo, tá? Eu não sei quais marcas que esse japonês fala no vídeo, chinês, não sei. Mas se você pega essa marca, você imagina, pô, produto premium, feito à mão, isso e aquilo. Vale a pena pagar 200 e poucos mil? Não vale a pena pagar 200 e poucos mil, mas você entende que tem uma qualidade superior, né? Mas aí quando você vai ver, aparece um chinês expondo que é feito na China, que é uma mão de obra provavelmente muito barata, porque a gente sabe como que funciona na China, né? Vai ver uma bolsa que custou, vamos colocar aí $100 para ser feita à mão, eles vendem por 200 mil reais. O ser humano em si é muito safado. Is the real cost. The total cost will be 1,400 USD. E o pior é que eu nem falo que bobo é quem compra, porque normalmente quem compra esses produtos são pessoas que têm muito dinheiro, pô. Mas entre comprar aí uma bolsa que supostamente foi feita na China, eu sou mais ir na 25 de março e comprar a mesma bolsa que também foi feita na China. O raciocínio é o mesmo, a lógica é a Nesse mesma. mesmo período, China e Estados Unidos estavam em uma batalha Comprar intensa direto em na relação fonte. à taxação de produtos e matérias-primas. Eu não sou especialista em geopolítica, mas o TikTok é uma plataforma chinesa e, misteriosamente, foi lá que esse exposed aconteceu. Além disso, já é comprovado que há enorme diferença entre os conteúdos que aparecem no TikTok e os conteúdos que aparecem lá na China. Os vídeos que viralizam em países como o Brasil, por exemplo, não tem nada a ver com o que acontece lá. Na verdade, na China, o TikTok nem mesmo existe. O que existe lá é o Douyin. Douyin está disponível apenas na China e não é acessível fora do país, pois ele opera uma infraestrutura completamente isolada, de servidores, de compliance, etc. Douyin é muito mais educacional e restritivo. Ele promove conteúdos de ciência, conteúdos de história, de desenvolvimento pessoal. As crianças lá têm tempo de uso limitado e acesso apenas a conteúdos aprovados. O algoritmo do Douyin é muito mais segmentado de maneira local. Ele opera sob diretrizes políticas muito rígidas. Somente conteúdo de qualidade vai passar por lá, enquanto no TikTok, meu amigo, é bem diferente. É 100 homens contra um gorila, são vídeos de animais estranhos, feitos com IA, com nome completamente esquisito, pessoas tentando... Igual esse lance dos 100 homens e um gorila, né? Não é que nem querendo ser chato não, velho. Mas por que que o povo tá dando tanta importância pra isso? Por que que isso viralizou tanto, sendo que é uma coisa que não precisa, sabe? Tipo, não faz sentido. 100 homens e um gorila. Pronto, descobriu a resposta. Mas e aí? Por que que esse tipo de coisa viraliza, principalmente no Brasil? Será que é uma máfia que faz esses vídeos idiotas viralizarem pra fugir de outros temas, de temas
temas mais importantes, eu não sei, tá? Mas só que eu, pelo menos particularmente, minhas redes sociais, eu filtro o máximo as coisas que eu quero ver pra não precisar ficar gastando tempo com essas palhaçadas, tá? É extremamente vergonhoso entre uma infinidade de trends que só renovam toda semana. E é impressionante como toda semana surge uma idiotice ainda mais absurda. Isso aí já explica muita coisa. Porém, também existem outras redes sociais diferentes do TikTok, que também fazem o seu devido estrago. Qual a intenção por trás delas? Além disso, existe um segundo motivo pelo qual a era mais podre da internet está acontecendo bem agora e pode destruir uma nova geração. Segundo motivo, o avanço da manipulação das massas. Você foi manipulado. Pode concordar ou não comigo, mas o fato é, nós somos manipulados quase todos os dias. Só que a diferença é que alguns poucos de nós sabem quando uma manipulação está acontecendo, sabem? Exemplo de uma manipulação gigantesca que foi tão grande que hoje em dia não dá em nada pra quem faz ela é a Tigrinho, casa de aposta, por exemplo. As pessoas são manipuladas a jogar, depois vicia e fica por isso mesmo. Como evitar, ou até mesmo como reverter e manipular de volta um manipulador. Estamos em um mundo complexo, onde a mediação tecnológica parece ter atingido seu máximo. O controle e a vigilância são onipresentes, e todo o medo plantado pela ficção científica se tornou realidade. Somos monitorados em todos os movimentos e em todos os locais. Um banco de dados gigantesco armazena e atualiza em tempo real todos os nossos cliques e mudanças nas redes. É possível saber se estamos felizes, tristes ou sentindo raiva, só com aquilo que estamos a pesquisar e curtir. Uma parcela significativa de uma sociedade cansada e que já perdeu sua singularidade é manipulada de forma que ela se desconecte da realidade e abrace o fanatismo ideológico, colocando a saúde mental em risco e desintegrando nossos vínculos humanos. Sabendo que as redes sociais não são simples aplicativos de entretenimento e sim máquinas de manipulação, você precisa entender como esse processo funciona, como elas realmente agem para manipular as massas e emburrecer os jovens sem que ninguém perceba. Esse método começou na chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma das primeiras a entender que a dominação moderna não acontece apenas pela força, mas sim pela cultura, pela informação. Senhoras e senhores, isso não é um teste. Alienígenas estão invadindo os Estados Unidos. É 1938 e essas são as palavras que tocam na rádio CBS, em plena rede nacional. De início, você pensa que isso é inofensivo. Claro que não é algo real, porém, milhares de pessoas acreditaram nesse comunicado. Era 30 de outubro de 1938. O mundo vivia à beira de uma nova guerra. Tem um filme que fala, ele reflete um pouquinho isso que está sendo dito. Eu não lembro o nome do filme. Não é Um Mundo Depois de Amanhã, não. Enfim, eu não lembro o nome do filme. Mas só que uma das armas que é usadas no filme é a desinformação, né? A manipulação. Eu não lembro o nome do filme, qualquer coisa eu deixo aí na tela, mas eu sei que tem ele na Netflix. São vários estágios. Não sei se são 4 estágios, se são 3 estágios, mas só que eu sei que em cada um desses estágios acontece alguma coisa. E uma das armas usadas nesse filme é a desinformação, né? Começa a ser espalhada as famosas fake news, né? A desinformar o povo e meio que criar uma guerra entre eles. É um filme muito doido, eu esqueci o nome dele. A Alemanha nazi Final é meio crescia, sem sentido. e a tensão nos Estados Unidos era grande. As pessoas viviam com medo, então qualquer notícia repentina já causava pânico nas pessoas. Orson Welles, 23 anos. O que realmente aconteceu foi que esse diretor de rádio teve uma ideia ousada, adaptar o clássico A Grande Guerra dos Mundos como se fosse uma transmissão jornalística real, ao vivo, porém ele não avisou o público que era só uma encenação. Mas por que milhares de pessoas entraram em pânico, mesmo sem ver nenhuma nave espacial? Foi isso que a Escola de Frankfurt explicou. Naquela época, o rádio era o principal, talvez o único meio de comunicação, então era através dele que as pessoas eram informadas, que elas se mantinham atentas ao que estava acontecendo, e também seria através dele que as pessoas também seriam manipuladas. Se em 1938 um simples rádio já conseguiu fazer isso, o que com um iPhone de última geração, o dia inteiro na sua mão, faz com você hoje em dia? Quantas das suas reações são realmente suas e quantas foram programadas por um roteiro invisível que você nem sabe de onde veio? Sabendo que a maneira de se fazer uma guerra mudou e sabendo qual é a verdadeira finalidade das redes sociais e por que elas estão cada dia mais podres, só falta entender como que esse esquema pode arruinar a sua vida sem que você perceba. Terceiro motivo, a cultura do bochileiro. Já o bochileiro é um cidadão desonesto, vagabundo, maltrapilha, que ama levar vantagem falar de com tudo, faz parte da geração, né, nem trabalha, nem eu estuda. gravo ele vídeo deve... falando sobre o Bochil todos os dias aqui. E eu sempre falo, velho, eu não sei o que vai ser dito nessa parte do vídeo, né? Mas eu sempre falo, quanto mais pobre for a pessoa, eu não falo isso no tom ofensivo não, tá, rapaziada? Eu não falo só pobre financeiramente. Então, assim, eu tenho a impressão que quanto mais pobre a pessoa é, mais conteúdos idiotas ela vai consumir, tá? Eu vejo que tem muita gente, vamos supor, tá? Vou pegar como exemplo, consome conteúdo de baile funk. Não faz sentido, né? Você passa horas na mão consumindo conteúdo, vendo quem tá no baile, vendo quem tocou no baile, isso, aquilo, sua vida se resume em baile. Então eu tenho essa impressão. Quanto mais pobre a pessoa é, mais conteúdo fútil ela consome, não sei. Pega todo mundo, sempre arrumando um jeitinho de não pagar as dívidas. Hoje os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox, uma camiseta da Hollister, da Aeropostal, um Juliette e um boné. A gente só tá pedindo pra baixar o volume, cara. Não, cara, você não vai entender mais
Esse Michael, ele tá intruso pra caramba. Quem Miguel tá derrubando? Vocês não tava decidindo. O que achou do Miguel tá foragido, ô meu parceiro? Como é que o mano foragido tá em casa, caralho? Você mano tá na rapinagem pra pegar amigo, vocês estão mesmo acreditando no bagulho, filho. Vocês já foram mais inteligentes nas ideias, mano. Família, a Polícia Federal bloqueou minha conta no Instagram nesse dia, falou as histórias, que o Miguel tá fingindo que é foragido. Tem nego que passa o dia todo nisso, velho. Vendo treta de famoso. Eu tinha visto um influencer que eu sigo, Lucas Amadeu. Provavelmente algum de vocês deve conhecer. Ele falou uma coisa que eu acredito muito. Você conhece muito sobre uma pessoa, sobre a inteligência de uma pessoa, se você vê o feed dela, o feed do Instagram dela, né? As coisas que são indicadas pra ela. Se tiver só Virgínia Fonseca, fofoca, fofoquei, fusquei, choquei, páginas de fofoca, pode ter certeza que a pessoa ela tem uma certa limitação intelectual. Não sou eu que tô falando isso, tá? Não sei se vocês concordam, mas eu concordo. Você já se perguntou como que tantos golpes ainda acontecem hoje em dia? Pelo menos pra mim, quando eu ouço falar em jogo do tigrinho, eu já sei que jamais ganharia algum dinheiro apostando nisso, que é uma completa manipulação. E é óbvio que isso não passa de um esquema para arrecadar e arrancar o dinheiro das pessoas. Mas, mesmo assim, jogos como esse continuam movimentando bilhões de reais. Todos os anos, milhões de brasileiros continuam acreditando que vão ganhar alguma coisa e continuam perdendo seu dinheiro nisso. Mas como isso tudo acontece? É aí que entra a cultura, o ambiente em que você está inserido. Como assim? Para uma pessoa que mora em São Paulo, capital, zona urbana e tudo mais, é completamente normal usar roupas, ter hábitos de higiene, andar de carro e essas outras coisas. Porém, se você fala isso para uma tribo que mora no meio de uma floresta, em alguma ilha perdida no meio do oceano, eles vão achar completamente estranho esse estilo de vida. Mesmo que você não perceba, quem decide o que é certo e errado, e você deve ou não fazer, é o seu ambiente. Você só pensa do jeito que pensa, porque ao longo de toda a sua vida, o seu ambiente te moldou a pensar assim, a agir assim. E onde eu quero chegar com tudo isso? O que a cultura do mochileiro tem a ver com tudo isso? Você não é a média das 5 pessoas às quais você mais convive. Você é a média dos seus pais, de tudo que eles viveram e te ensinaram, das pessoas que você conviveu na sua infância, E dos te filmes falar que que você nem assistiu. sempre é assim não, tá? Eu não vou pegar como exemplo ninguém nem nada aqui não, mas só que nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que a pessoa é de um jeito e a família dela é totalmente de um jeito, velho. Família escandalosa, família briga, família faz isso, faz aquilo, aquela família bem favelada, vamos falar assim, sabe? Mas o cara conversa bem, o cara tem uma inteligência fora do comum. Então, assim, eu acho que não é nem a família que te molda, não, tá? Eu acho que, assim, chega numa certa idade, se você tiver discernimento, não, minha família é minha família, ok, mas eles estão errados, eu vou seguir por outro caminho aqui, beleza. Mas só que eu acho que se o cara cresce com um QI um pouquinho acima da família dele, pode ter certeza que ele vai ser totalmente diferente da família dele, Os sabe? desenhos que marcaram a sua vida, da sua religião, das suas crenças, dos seus traumas, das suas conquistas, enfim. Todas essas coisas são misturadas ali na sua cabeça e vão direcionar suas decisões. A cultura ao seu redor molda o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer. Então, quando o cara passa 1, 2 ou até mais horas do seu dia assistindo conteúdos fúteis no TikTok, quando ele assiste esses influenciadores apostando, quando ele assiste mulheres do job, os Saús estelionatários, os caras das rifas, Saús. ele passa a achar tudo isso normal. Esse cenário passa a fazer parte da sua cultura, da cultura desse sujeito. Exatamente por isso que na China só é permitido conteúdos educacionais, conteúdos inspiradores. Eles sabem muito bem o poder desses algoritmos. Se isso faz sentido pra você, considere assistir o vídeo que vai aparecer na... Pô, velho, eu não acredito que eu vou ter que concordar com os chineses, né? No começo do vídeo eu falei, não, aqui ditatorial, né? Eu achei que o TikTok na China era controlado por um ditador, vamos falar assim. Mas no fim desse vídeo você acaba entendendo, né? Eles perceberam muito cedo o problemão que isso poderia trazer para a população em geral. Deixa eu só tirar essa tela da frente aqui. Já no Brasil, não. No Brasil, eu acredito que ninguém percebeu. Na China, eu fico impressionado o tanto que eles estão à frente, cara. Porque reparar que uma rede social vai fazer mal para a população toda, e no Brasil já é totalmente o contrário, né? No Brasil, as redes sociais mexeram com a cabeça do povo e simplesmente ninguém tá nem aí. Mas isso aqui, videozão, tá? Lembrando que esse vídeo é do canal do Logos, eu não vou me estender muito nesse final aqui, porque já tá com 22 minutos de gravação, pra editar isso é bem complicado, tá? O vídeo de hoje foi esse, lembrando que o canal do Logos vai estar aí na descrição como forma de créditos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima, tamo junto.